Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje, iremos falar sobre a necessidade de cultivarmos a paz como conquista do Espírito Eterno, a fim de alcançarmos nossa evolução e também contagiar o mundo deste sentimento tão necessário nos dias atuais. O tema de hoje é a conquista da paz. E para conversar conosco, convidamos José Revoredo, do Centro Espírita Irmão Áureo. Seja bem-vindo, Revoredo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom estar aqui no programa Espiritismo em Ação. Aliás, discutindo também sobre um tema interessante como esse, como a paz. Revoredo, por que nós ainda sofremos tanto? Muito bem. O sofrimento ainda faz parte realmente das nossas vidas. E ele provavelmente está intimamente ligado com as nossas próprias semeaduras, porque nós cultivamos por muito tempo erros, atitudes impensadas que nos levam naturalmente a ter na dor, no sofrimento, na dificuldade, a oportunidade de reparar, de voltar ao eixo normal, né, de aderir ao pensamento divino, vamos assim dizer. Então é uma necessidade do ser humano o sofrimento, mas é muito comum porque nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações. Embora estejamos aí numa época de transição planetária, tentando transitar aí para um mundo de regeneração, ainda como provas e expiações, o próprio termo já diz, além de provas, também expiações, e o sofrimento, a dor, ela vem como um bendito instrumento aí de renovação, de melhora, e é uma necessidade nossa. E ainda sofremos porque foi o que semeamos e ainda estamos semeando. Nós temos que aprender a mudar essa rotina, né? Mudar atitudes para que a gente possa sofrer menos. E o interessante é que mudando de atitude, até a questão mesmo de podermos aproveitar as oportunidades de sermos melhores ou de fazermos o bem, faz com que a gente possa também, aos poucos, ir conquistando essa paz aí tão almejada, né? Revoredo, nesse sentido, por que o mundo como um todo precisa de paz? Você tocou num ponto interessante que é a questão da transição planetária. Por que esse momento é delicado nesse sentido? Esse momento realmente é muito importante para a humanidade. É um período onde nós temos que nos adequar. Primeiro, aproveitar o máximo da oportunidade que nos são dadas, nos são oferecidas, por misericórdia de nosso Senhor Jesus, que é o divino governador do nosso planeta, para que a gente possa, aproveitando essas oportunidades, conquistar essa paz tão almejada. Agora, no período de transição planetária, fica muito nítido, muito claro, dois polos, né? O do bem e o do mal, realmente. É o joio e o trigo que tem no Evangelho. É o joio e o trigo, né, que tem no Evangelho. Então fica muito claro isso aí, essa diferenciação, essa separação, esses dois extremos. E há em nós a necessidade, então, de optarmos, né? Se estivermos em dúvida, por exemplo, quanto ao altruísmo ou ao próprio egoísmo, temos que optar pelo altruísmo. É hora de fazer essa escolha. Se tivermos ainda a opção de, em alguns momentos, em algumas situações, optar entre, por exemplo, o orgulho ou a humildade, temos que optar pela humildade. São esses fatores que fazem com que os sofrimentos que há pouco mencionado por você sejam amenizados, até o momento que, nesse patamar de sofrimento que nos encontramos, vai ser alterado, naturalmente, porque pelas conquistas que a própria humanidade vai adquirindo e o ser intimamente também vai conquistando. Então, nesse período de transição planetária é importante, sim, muito importante, nós buscarmos entender que estamos num período onde não dá mais para ficar entre um e outro, ficar morno, nós temos que decidir. E essa decisão, ela vai também estabelecer como vai ser também, não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. Inclusive vai ser nesse mundo aí. Inclusive vai ser nesse próprio planeta, né? Qual a importância da paz, Revoredo, no nosso processo de reforma íntima, que está intimamente ligado com a mudança exterior também? Nós sabemos que a reforma íntima começa de dentro, mas contagia lá fora também. Qual a importância desse sentimento, a paz, tão importante? Bom, também é importante lembrarmos que a dor, o sofrimento, as dificuldades que advêm ao homem, ela vem realmente como um sublime medicamento.
é necessário que passamos, sim, por essas situações para recuperarmos aquilo que cultivamos no passado, ou até mesmo no presente. E outra situação também é que ela nos dá, esse mesmo sofrimento, essa própria dificuldade, também nos dá condições de nos preparar para outros embates, né? E é interessante pensar assim, que quando a gente reconhece a importância de nos melhorar e uma dificuldade nos advém, a gente já observa que essa dificuldade ou essa dor, ela deixa de ser dificuldade ou dor ou sofrimento e passa a ser uma oportunidade. Quando a gente para pensar nisso, a gente passa a usar isso como uma oportunidade e percebe disso, deixa de ser sofrimento, transforma-se realmente nessa oportunidade de crescimento, de amadurecimento, e a busca da paz, ela entra nesse processo aí porque é algo que todos almejamos. Se tem talvez uma das piores dores que o homem sente, é a dor moral. É a dor moral. Quando ele reconhece que faliu em algo, quando ele reconhece realmente que aquilo que ele fez o atinge profundamente no seu íntimo, porque aí não são coisas exteriores, né? São coisas que atingem o nosso íntimo, o nosso ser. O arrependimento, o remorso. O arrependimento até é uma coisa importante, muito importante, porque o arrependimento, ele nos dá condições de querer mudar. O remorso, ele, como os espíritos dizem, os espíritos superiores afirmam, não é uma coisa boa, porque o remorso, ele nos dificulta a caminhada. É como se, pelo remorso, a gente não sentisse força, não tivesse força para continuar caminhando na direção contrária àquilo que nos proporcionou o remorso. Já o arrependimento, não. Já o arrependimento é como se a gente descobrisse que eu tenho que mudar de direção. Eu fiz algo que não era o certo, é errado. E a partir do momento que eu descubro isso e que eu reconheço isso, aí o arrependimento também me ajuda a seguir num caminho diferente. Então é interessante essa observação que você fez mesmo, trazendo à tona aqui o assunto, o próprio arrependimento. É porque muitas pessoas passam do limite do arrependimento, né? E exatamente. Se veem presas em amarras aqui, contraindo até alguns processos obsessivos. O arrependimento, ele prescinde, como os espíritos dizem, a reparação. Porque quando a gente se arrepende, a gente já está apto a querer mudar de situação. Aí a gente começa um processo de reaprendizado em torno daquele conceito que a gente tinha. E a partir daí, a oportunidade primeiro, de resgatar o erro também vai vir para nós. E a gente vai estar melhor preparado. E depois da reparação do erro, vem também a situação da aprovação, para ver se você ainda vai cair numa situação semelhante. Ou seja, como se fosse uma revisão da matéria que você aprendeu, né? E aí, a partir daí, você continua essa caminhada em direção à conquista, à busca da paz. E nós tínhamos falado que a paz é algo que acerena, né, o nosso coração também. Como se, nós falamos no início, se uma das principais dores, né, talvez uma das mais intensas, sejam as dores morais, dores essas que infelizmente arrastam muitos até para o suicídio, por exemplo, ou outras dificuldades, a paz já é o inverso disso, é o que nós procuramos. É muito importante buscarmos, por exemplo, a paz de consciência, né, a paz que nos faz refletir sobre de uma situação salutar, né, nos faz sentir também uma condição de como se nós estivéssemos sentindo amparados, né, por Deus, por tudo aquilo que colabora a nosso favor. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema A Conquista da Paz. Revoredo, nós temos observado na atualidade muitas famílias em conflitos e problemas. Por que ainda falta a paz nos lares?
A paz também tem que ser semeada. A paz, como o próprio tema da nossa conversa de hoje, a conquista dela, né, a conquista dessa paz, ela precisa ser realmente conquistada. A gente não ganha a paz, a gente não acha a paz, encontra a paz assim, em qualquer lugar, não é assim. A paz ela tem que ser conquistada, ela tem que ser trabalhada para que a gente possa senti-la, para que a gente possa vivenciá-la. E no lar é a mesma coisa. Então, as nossas atitudes, quando são atitudes que nos levam ao caminho do bem, ou nos estimulam o desenvolvimento das virtudes, logicamente, naturalmente, ela vai nos conduzir à paz. O contrário disso é preparar um terreno para que amanhã a gente tenha dificuldades. Por exemplo, as nossas atitudes no lar, atitudes, por exemplo, entre os pais, entre os cônjuges, primeiramente, e depois entre pais e filhos e pais, irmãos, tudo isso, quando são atitudes elevadas, quando são atitudes que induzem ao bem, elas colaboram para a nossa conquista da paz. Infelizmente, hoje, a gente ainda percebe muita dificuldade nesse campo. Pouco se valoriza aquelas virtudes que são tão importantes para a conquista da paz em nossa família, e até por nós mesmos, individualmente falando. E por isso é que a gente observa tantos conflitos, tantas dificuldades. Às vezes você vê lares em total desequilíbrio. E isso, logicamente, vai dificultar a conquista da paz. Aqueles que se veem compromissados com o bem, ou está focado na busca da paz, mesmo em momentos de turbulência em família, por exemplo, ele consegue ainda se manter em paz, cultivando virtudes e auxiliando os demais familiares nessa retomada do bem, retomada do equilíbrio. É inclusive um ponto de apoio da família como um todo. A gente percebe essa característica, né? Toda família tem alguém que costuma ser um ponto de apoio, né? Que é a pessoa esteio, mais pacífica, né? É verdade. Esteio, justamente. Isso mesmo. E todos que temos algum tipo de consciência em relação ao bem, em relação, como, se for pensar bem, não estamos falando até de questões religiosas, nós estamos falando de conscientização em relação ao que é bom, o que é uma virtude. Todos aqueles, independente de sua religião, essa pessoa ela deve contribuir realmente para a paz em seu lar. Porque cultivar a paz no lar aliás, vamos até antes, cultivar a paz em si mesmo é também refletir e cultivar a paz no lar. Assim como é também cultivar e refletir a paz no mundo, né? Diante das pessoas com qual a gente convive, diante dos ambientes no qual a gente frequenta, e cada vez mais isso é também contagiante. Então esse sentimento, ele vai se irradiando, ele sai de dentro de cada um, se irradia ao ponto de envolver também os familiares e logo depois os próximos, né? Aqueles que a gente convive no dia a dia, serão beneficiados por esse sentimento, por esse tipo de inspiração para o bem. E lógico, né, que a paz do mundo, então, ela começa dentro de cada um de nós e reflete-se imediatamente dentro dos lares. Quando a gente vê, por exemplo, tantas guerras, ainda tantas dificuldades no campo ou da violência, ou qualquer coisa que seja oposta à paz, a gente vai observar, tem muitos desses reflexos aí também nos próprios lares. Por quê? Porque lá tem pessoas que também intimamente ainda estão ou em guerra, ou em violência, conturbados, desequilibrados. Daí a importância, sim, de cultivar boas atitudes, bons hábitos em nossa vida do dia a dia e também tentar incentivar isso em família, que naturalmente as coisas vão se encadeando para o próximo também. Isso. Você começou com a questão de como cultivar a paz no lar, né? Que ferramentas a doutrina espírita nos faculta para que nós possamos fazer esse cultivo no dia a dia ali com a nossa família? Existem várias formas que a própria doutrina espírita orienta e recomenda. A própria reforma íntima é uma delas. Agora, uma ferramenta, um instrumento, um momento que a gente não pode deixar de mencionar aqui é o próprio culto do Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho no lar é aquele momento em família que a gente se reúne, um momento pequeno até que seja, mas que todos na família, aqueles que convivem naquele ambiente doméstico, se reúnem para fazer uma prece em conjunto. Independente de religião, mais uma vez a gente reforça isso. É aquele que quer ter um momento de paz, de cultivo de paz em família. E aí, quando se define isso em família,
essas pessoas elas podem, vamos supor, decidir um dia melhor, escolher um dia melhor da semana, onde todo mundo, um dia e horário, onde todos estarão reunidos, e nesse instante a gente vai sentar ali juntos, né, fazer uma prece juntos, levar o nosso pensamento a Deus. Se quiser fazer uso, por exemplo, de uma leitura edificante, no caso do espírita, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se tiver pessoas de outras religiões, que são cristãs também, vamos abrir ali o Evangelho, pode ser a própria Bíblia, né, abrindo lá o Novo Testamento, pegando uma passagem do nosso Senhor Jesus, e a partir dali fazer algumas reflexões simples, pequenas, breves, e alimentando esses bons pensamentos em família. E fazendo o possível para deixar esse sentimento, essa vibração reverberar para toda semana, né? Porque é um dia, mas em todos os dias da semana a gente está sentindo, né, a vibração que foi estabelecida com o culto no lar. É verdade, isso ele reflete, né, naturalmente, principalmente quando cada um se esforça para que ela continue refletindo durante todos os demais dias. Agora, é importante lembrarmos que muitas famílias estão em estado de desequilíbrio e quando instalam ou implantam o culto do Evangelho no lar, já sentem imediatamente uma diferença muito grande. Mesmo que ainda não consiga reverberar por todos os demais dias da semana, ela já sente que naquele instante foi um momento importante, sublime, para a conquista da paz mesmo em família. E aquilo, quando advém alguma dificuldade no futuro, 2 dias depois nós tivemos uma discussão, um problema, aquele momento que tivemos juntos vai fazer com que a gente tenha uma referência positiva de como agir. E isso, naturalmente, em família, vai fazer o que você bem lembrou. Vai fazer com que, com mais naturalidade, essa sensação de paz que a gente sente no momento do culto se prolongue durante todos os dias. Reverenda, a leitura de uma boa obra espírita pode nos auxiliar na conquista da paz interior? Qual é a importância do livro espírita? Bom, quando lemos, aliás, isso quem fala são os espíritos superiores. Falam que quando lemos uma obra, quando lemos um livro espírita, ou na verdade uma boa obra, ou qualquer livro, na verdade nós estamos em contato direto com o autor daquelas palavras que ali estão escritas. Então quando a gente lê o Evangelho, por exemplo, é como se estivéssemos ouvindo Jesus nos falar. É como se estivéssemos, alguns têm essa capacidade também, até de observar as cenas daquilo que está sendo lido. Né, como a gente estivesse lendo e estivéssemos dentro daquilo, ou daquela situação, daquele ambiente, daquele fato, ao qual estamos ali fazendo a reflexão. Então imagine, quando a gente lê um bom livro, quando a gente lê um livro espírita, por exemplo, nós estamos naturalmente tendo contato com esses mentores espirituais. Se eu estou lendo um livro do Dr. Bezerra de Menezes, é como se o Dr. Bezerra de Menezes estivesse nos dando orientações, estivesse nos dando também informações, né? É como se a doutrina espírita, por intermédio desses mentores, que nos trazem livros realmente maravilhosos, tivesse condições de atingir o nosso coração, nos trazendo esclarecimento, consolo, né? O próprio lenitivo no caso, mas assim, orientação para seguirmos em frente da melhor forma possível. Então, se isso acontece, imagina, é evidente que esse conselho que a gente está tendo por intermédio da leitura de uma boa obra, ele vai repercutir diretamente nas nossas atitudes, na busca, na conquista da paz que tanto almejamos. É como se falássemos assim, o livro, aliás, também quem fala isso, o próprio Humberto de Campos, ele fala que o livro é aquele amigo silencioso que a gente pode compartilhar dessa amizade, desses conselhos a qualquer momento que a gente queira. Então imagina, se a gente sempre tivesse às mãos, como temos, é só buscarmos, palavras tão iluminadas quanto as de Bezerra de Menezes, quantas de Meimei, quantas de Alta de Souza, quantas de tantos espíritos de Emmanuel, nossa, que coisas maravilhosas nós ouvimos de Emmanuel. Então são esses mentores nos dando conselhos, orientações constantes por intermédio do livro espírita. Por isso que ele é tão importante na nossa conquista da paz, por isso que ele é tão importante para nos incentivar a mudar de caminho. Né? Quantas pessoas, ao ler um livro espírita, se sentem totalmente motivadas a mudar de direção em sua vida, né? A ter condições realmente de adotar essas verdades como caminho, né? Como roteiro para o dia a dia. Isso é muito importante. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco.
O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre o tema A Conquista da Paz. Revoredo, o trabalho de caridade contribui para essas aquisições da alma que nos trazem a paz? Sem dúvida. Emmanuel nos fala que o trabalho, a atividade prática, o trabalho, ele é o instrutor do aperfeiçoamento. Então, se estudamos algo que a doutrina espírita nos orienta a ser boa, ou que seja bom, nós executamos aquilo e ao mesmo tempo nós estamos aperfeiçoando aquilo que tínhamos já nos conscientizado a respeito. Então o trabalho em si, ele é muito importante para consolidar esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a pôr em prática aquilo que estamos aprendendo, isso sem falar, logicamente, no campo das conquistas, porque é pelo trabalho, são pelas obras que a fé realmente se fortalece e ela mostra o que ela é capaz de fazer, né? Porque não basta a gente apenas acreditar em algo, é importante a gente colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Agora, a prática, ela é fundamental para a conquista da paz. Certa vez, estávamos lendo um livro onde a recomendação maior, no final, dizia como se fosse assim, nós tínhamos 4 atitudes, lá deu um exemplo como se fossem 4 medicamentos, que seriam muito importantes serem tomados com regularidade. É como se nós tivéssemos que fazer 4 atitudes, ter 4 atitudes com regularidade. Um era prece, outro era cultivo de bons pensamentos, outro era leitura edificante e o último era prática do bem. Então a prática do bem, ela realmente é fundamental. Quando se fala que, quando a própria espiritualidade superior nos deixa claro que fora da caridade não há salvação, é nesse sentido. É que com a prática, com o exercício do bem, é que você realmente conquista essa paz. Porque a salvação, da verdade, é isso, é essa conquista da paz da consciência. Né? Não é deixarmos de estar somente em um local e estar em outro, não é questão espacial, é questão dimensional, é questão mesmo íntima. Salvar-nos de nós mesmos, de das nós nossas mesmos, de atitudes nossas e imperfeições, né? Nos livrarmos de nossas amarras, assim, das nossas algemas em relação às nossas imperfeições, às nossas más tendências, más inclinações. Então é muito importante a prática no bem. Revoredo, comente para nós a bem-aventurança que Jesus nos trouxe, falando sobre a importância de sermos brandos e pacíficos. Já fica aí uma dica muito importante, porque quando ele nos deu a orientação de que devíamos, por exemplo, aprender a perdoar os nossos inimigos, e quando ele até fala da questão de que no passado se dizia que era olho por olho, dente por dente, né? Hoje ele afirmava claramente que nós devemos amar sim a todos, inclusive os nossos inimigos. É evidente que a doutrina espírita nos esclarece que quando Jesus assim afirmava, não estava se referindo que deveria amar um inimigo como amamos alguém que muito queremos bem, uma pessoa que convive conosco, que a gente tem um vínculo muito próximo. Não, mas que a gente aprenda a perdoar, que a gente aprenda realmente a pôr em prática aquilo que o bem executa. E aí, quando se fala na questão de perdoar o inimigo, logicamente já nos arremete a essa situação, a necessidade de sermos brandos e pacíficos. E me permita lembrar de uma passagem interessante e importante do próprio Livro dos Espíritos, quando se pergunta ao Espírito da Verdade que qual era o verdadeiro significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Vou me remeter novamente àquele momento, nós estávamos falando da prática do bem, né? E fechando com essa do ser brando e pacífico. E lá ele fala, né, o Espírito da Verdade fala que prática da caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A gente observa que esses 3 aspectos exigem de nós a brandura e a paz. É muito importante, né? E acaba que tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E nesse sentido nós somos testados o tempo todo, inclusive. O tempo todo. Revoredo, para finalizar,
Como é que o Espiritismo contribui com o desenvolvimento da paz no mundo? Rapidamente. Só lembrando, são várias as oportunidades que temos, né? Porque você acaba se melhorando intimamente, você, na busca da conquista pela paz, você acaba também transmitindo isso para outros, para a família, e repercute no mundo. Nós tivemos recentemente a própria Concafras Mundial, que teve uma oportunidade, são 2 Concafras mundiais já, uma em Honduras e outra em Manaus, que teve a oportunidade de ter como tema central a paz, né? A paz no mundo. E a gente observa que essa paz do mundo, ela vem muito em função dessa conscientização íntima desses princípios, né, das verdades do nosso Senhor Jesus, esclarecidos à luz da doutrina espírita. Caro amigo telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós encerramos mais um programa, agradecendo a presença do nosso amigo Revoredo e a você que sempre nos acompanha. Que Deus nos abençoe.